Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Braskem desaloja mais de 60 mil pessoas em Maceió. A Braskem é uma grande empresa privada presente em vários países. Tem entre seus principais acionistas a Holding Novonor, que é mais conhecida como Odebrecht, e a Petrobras. Na cidade de Maceió, em Alagoas, o objetivo dessa empresa é explorar o sal-gema para tornar ainda mais ricos os capitalistas. A ganância dos donos da Braskem causou o maior crime ambiental do mundo em solo urbano e deixou 60 mil maceioenses desalojados, ou seja, sem casa. Destruiu a laguna onde pescadores tiravam seu sustento, além de causar a morte de dezenas de pessoas. Esses crimes estão sendo cometidos há décadas, mas só ganharam maior repercussão em dezembro de 2023, quando uma das mais de 30 minas afundou. A seguir, a reportagem especial do Jornal A Verdade sobre mais um crime do capitalismo contra o ser humano e a natureza. Texto de Rafael Freire e Lenilda Luna. O ponto de encontro da nossa equipe de reportagem era a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, que fica logo na entrada de Maceió, a capital do estado. Chovia no momento e isso fez com que mudássemos nossos planos iniciais. Enquanto descíamos pela Avenida Fernandes Lima, em direção à parte baixa da cidade, parou de chover e recebemos a ligação do nosso entrevistado, retomando a ideia de visitarmos o bairro do Bebedouro. A vida em Maceió parecia transcorrer normalmente. Uma avenida bastante movimentada, comércios abertos, pessoas amontoadas nos ônibus ou andando pelas calçadas com seus guarda-chuvas. Entramos pelo bairro do Farol e, sem aviso prévio, para quem não conhece o local, ao dobrar a rua, chegamos à ladeira do Calmon. Aqui começou nosso trajeto por dentro da, entre aspas, cidade fantasma. Ao final da grande ladeira, um prédio rosa, comprido, bonito, antigo e imponente. Era o Centenário Colégio Bom Conselho, construído em 1877, que funcionou por décadas como internato para moças e depois também como escola aberta. Ao fundo, a Lagoa do Mundaú prateava nossa visão com o reflexo do sol. De lado a lado, só as paredes das casas permaneciam de pé e a principal forma de vida ali existente é o mato, que sai pelas aberturas onde antes eram portas e janelas, e que cresce margeando o meio-fio. E por toda a extensão desse, entre aspas, corredor mal assombrado, destaca-se o amarelo das placas de sinalização com o recado: rota de fuga. Entra rua e sai rua e o cenário não muda. Casas destruídas, abandonadas, encobertas por tapumes de alumínio para esconder tamanha destruição. Na Praça Lucena Maranhão, à frente da Igreja Santo Antônio, uma construção de 110 anos, também está parcialmente coberta, só que pelos andaimes da reforma, que nunca será concluída. Nesse momento, nossa colega de trabalho, a jornalista Lenilda Luna, relembra suas memórias de infância vividas naquele bairro e de tantas vezes que brincou naquela típica pracinha de bairro. E apontando para uma casa de fachada antiga, ela diz: ali foi gravado o filme sobre Graciliano Ramos. Esse foi um dos maiores escritores brasileiros. O lucro destruindo a vida. O crime socioambiental da empresa petroquímica Braskem, em Maceió, capital de Alagoas, é um dos maiores em solo urbano do mundo. Ele ganhou repercussão em 2018, quando os moradores do bairro do Pinheiro começaram a relatar rachaduras nas casas e nas ruas, além de outros problemas estruturais, logo depois de um tremor de terra registrado no dia 3 de março daquele ano. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia convocou 5 dias depois uma reunião com especialistas aberta ao público, onde a impressão que se teve foi a tentativa de rebater rapidamente qualquer vinculação do tremor com a exploração de sal-gema no subsolo da cidade. Falou-se na hipótese da movimentação de terra em função do acúmulo de água na superfície por conta das fortes chuvas no período e também de falhas geológicas naturais no subsolo da região, ou seja, a culpa era da natureza. Uma das vozes dissonantes foi a do engenheiro Abel Galindo, professor aposentado na Universidade Federal de
Alagoas, a UFAL. Ele foi um dos primeiros a afirmar a necessidade de investigar a relação dos tremores com as mais de 30 minas na região. A Braskem, então, se apressou a contratar uma empresa para fazer um estudo, mas as representações da sociedade exigiram uma avaliação autônoma, sem a intervenção da mineradora. O Serviço Geológico do Brasil foi convocado para realizar os estudos, mas de um ano depois, no dia 8 de maio de 2019, foi divulgado o laudo comprovando que a principal causa para o surgimento das rachaduras no bairro do Pinheiro, que depois se estendeu para os bairros do Mutange, Bebedouro, Farol e Bom Parto, era a atividade da Braskem para a extração do sal-gema, um tipo de cloreto de sódio utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. A petroquímica opera na região há mais de 50 anos, implantada numa área de restinga e estuário lagunar, que deveria ser uma área de proteção ambiental, mas na década de 1970, durante a ditadura militar, as pessoas que protestavam contra a instalação da empresa nesse local foram perseguidas e vigiadas. Em Alagoas, possui ainda uma unidade do município de Marechal Deodoro, a cerca de 30 quilômetros da capital. A extração de sal-gema é um processo que envolve a injeção de água em profundidade para dissolver o sal, depois bombeado para a superfície. No caso da Braskem, essa água era injetada em uma camada de sal-gema, que está localizada sob os bairros afetados. Ao longo dos anos, foi injetada tanta água que gerou instabilidade na camada, e depois o afundamento do solo. Um estudo publicado pela Universidade de Houston em 1992 por 2 engenheiros, um deles Paulo Cabral, que foi funcionário da Sal-Gema, primeiro nome dessa unidade de produção da empresa, já alertava para os riscos desse procedimento em área urbana e indicava procedimentos para o preenchimento da cavidade, além da necessidade de manter o limite de diâmetro das minas e distanciamento entre elas. Parece evidente que há anos a empresa tinha ciência sobre os problemas que poderiam ser causados e não tomou providências para evitá-los. Em 2019, a Braskem encerrou a extração de sal-gema na região por determinação do Ministério Público Federal, mas os danos já estavam causados. Mais de 60 mil famílias tiveram que deixar suas casas e a área afetada se tornou uma cidade fantasma. A Braskem foi responsabilizada pelo crime ambiental e condenada a pagar indenizações às famílias atingidas. No entanto, a empresa ainda não cumpriu todas as obrigações assumidas, como denunciam os moradores desalocados e outros que continuam isolados na região desolada. O crime socioambiental da Braskem em Maceió teve consequências devastadoras para a população local. Além dos danos físicos às casas e às ruas, o caso também causou danos psicológicos e sociais às famílias atingidas. As famílias que tiveram que deixar suas casas foram obrigadas a se mudar para outros bairros, muitas vezes distantes de seus empregos e de seus familiares. Isso causou um grande impacto na vida dessas pessoas, somando mais de 10 casos de suicídio. Além disso, o caso também causou um impacto negativo na economia da cidade. Os bairros afetados eram importantes polos comerciais e turísticos. A alta dos aluguéis em Maceió chegou a 16%, o triplo da média nacional. As vítimas se organizaram e criaram um movimento unificado das vítimas da Braskem para reivindicar indenizações justas, realocação das famílias que continuam nas áreas de risco, transparência nas ações de reparação dos danos e, principalmente, responsabilização criminal da Braskem. Tal crime é uma comprovação de como a exploração predatória dos recursos naturais pode causar grandes danos à população e à natureza. É um alerta claro de que uma atividade estratégica impactante como a mineração não pode ficar nas mãos de empresas privadas, nacionais ou internacionais, que visam apenas o lucro para um punhado de acionistas, mesmo que isso custe a vida das pessoas. Braskem demite e persegue sindicalista. Esse relato é do Vitor Belo, 67 anos, diretor do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos estados de Alagoas e Sergipe. Eu contraí Covid 2 vezes em 2020, totalizando mais de 30 dias internado, sendo 10 dias na UTI. Fiquei com sequelas, especialmente com problemas cardíacos. Mesmo assim, no dia 13 de fevereiro de 2023, a Braskem me demitiu e me negou o direito ao exame demissional.
Além disso, sou dirigente sindical. Eu tinha naquele momento mais de 45 anos como funcionário da empresa. Trabalhei como químico e técnico no controle da produção. Essa demissão é completamente ilegal. Segundo ele, desde 2008, o sindicato denunciava as crateras nos bairros de Bebedouro. Os moradores chamaram o sindicato para mostrar que havia sal brotando das frestas do piso. Não é de hoje que se denunciava essa desumanidade da empresa contra a população e contra os próprios trabalhadores da Braskem. Até hoje, a empresa não assumiu publicamente o seu crime. Foi na pracinha de Bebedouro que encontramos com Jackson Douglas, de 43 anos, autônomo, e que nos levaria ao coração do bairro, na área vizinha à mineradora Braskem. Já na Travessa Belo Alves, conhecida como Rua do Cemitério, ele nos conta. Todos os dias eu venho aqui e paro na porta da casa dos meus pais. Olho, me revolto e vou resolver a minha vida e brigar com a Braskem. Só vou parar quando a justiça abarcar todos os afetados. São 3 gerações da minha família aqui, somando mais de 50 pessoas. Isso tudo aqui era um sítio com casas de taipa e gente que sobrevivia como dava, até melhorar um pouco de vida. Aqui no bairro todo mundo se conhecia e se ajudava. A vida em comunidade se acabou. Geralmente, quando nos chega notícia sobre um antigo vizinho, é um comunicado de falecimento. E muitos morrem do coração, depressão, de câncer. Segundo Jackson, os problemas causados pela Braskem são antigos e sempre foram maquiados, mas à época não havia as informações que existem hoje. Eu era menino quando a gente ia jogar bola dentro da mina e aqui nessa rua já tinha casas que rachavam. Teve casa aqui que passou por mais de 20 reformas. Até que em 2018 houve o primeiro grande abalo e ficou provado que tudo era culpa da Braskem. Até hoje a empresa não assumiu publicamente o crime. Por isso a indenização real nunca aconteceu. A Braskem colocou pânico em toda a população, nos forçou a sair das residências e aceitar os valores que ela mesma estipulou para cada imóvel, que em muitos casos não chegavam à metade do valor de mercado. Isso no meio de uma pandemia e de uma crise, ou seja, a empresa lucrou em cima do nosso desespero também. Além dos 5 bairros diretamente afetados, as demais localidades do entorno também vêm sofrendo sérias consequências, em especial os flechais. No Flechal de Baixo, que fica às margens da Laguna Mundaú, a comunidade de pescadores se sente abandonada, sem qualquer informação sobre o seu futuro. Ninguém aparece aqui para dizer nada, nem a prefeitura, nem a Braskem, que quer tomar a lagoa só para ela. Depois do afundamento da mina, os peixes maiores sumiram, pois eles ficam só na área que está interditada. O mangue afundou e ficou só água. Ele era o berçário da vida, dos peixes, dos caranguejos, dos mariscos. Tudo se acabou e ficou muito mais difícil pra gente. Desabafa Leandro Alves, de 41 anos, pescador e morador do local. Acordo beneficiou a empresa. Em janeiro de 2020, foi celebrado um acordo de reparação e compensação de danos aos moradores e à cidade, que envolveu a Braskem e o Ministério Público Federal. O acordo prevê ações nas áreas desocupadas, ações de mobilidade urbana e medidas de compensação social. Este acordo, no entanto, foi bastante criticado pelos atingidos, principalmente porque a empresa teve todas as ferramentas para negociar as indenizações no valor que ela considerava justo, e ainda ficou com a propriedade dos imóveis desocupados. Critica Neirivane Nunes, moradora de Bebedouro e liderança do Movimento Unificado de Vítimas da Braskem. Neirivane morou em Bebedouro desde a infância. O avô dela, que era maquinista de trem, já tinha se estabelecido na região na década de 1960. O bairro era um ponto de cultura de Maceió, onde aconteciam festas populares e apresentações de grupos de folguedos. Além disso, os familiares moravam todos próximos e tinham uma convivência comunitária com a vizinhança. Perdemos nossas raízes e nossas referências. A Braskem nos tirou nosso território, nossa história e nossa vida. Lamenta Neirivane. Apesar do sofrimento provocado por tantas mudanças bruscas, foi na organização coletiva que Neirivane encontrou forças para seguir em frente. Eu participei das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica desde jovem. Cresci no meio popular com essa perspectiva de transformação da realidade. Foi com essa experiência de ação popular que eu me integrei ao coletivo de vítimas da Braskem, reunindo as lideranças dos 5 bairros afetados. Foi nessa perspectiva de acreditar na organização popular que eu me filiei à Unidade Popular. Me identifico com o trabalho de base no meio popular,
buscando uma mudança efetiva. O que vai fazer virar esse jogo é a mobilização popular. Silêncio comprado. Agora, cabe perguntar, como foi possível chegar a essa situação? Como governantes, órgãos de fiscalização e órgãos de gestão ambiental permitiram essa destruição? Duas estratégias predominam, a repressão e a cooptação. Primeiro, é preciso entender que a instalação de uma indústria química numa área de restinga e uma faixa de terra entre o mar e a laguna Mundaú, que é o berço de reprodução de várias espécies marinhas, só foi possível na conjuntura repressiva da ditadura militar. Na década de 1970, o Brasil vivia o chamado milagre econômico. Enquanto perseguia, torturava e matava lideranças populares e sindicais, o governo dos generais implantava indústrias pelo país, garantindo lucros bilionários aos capitalistas com a superexploração de trabalhadores e trabalhadoras, que sequer tinham o direito de organizar sindicatos autônomos para reivindicar direitos. Foi nesse contexto que, depois de muitas disputas de controle da exploração de Salgema, foi construída em 1975 a Salgema Indústrias Químicas S.A., com o controle acionário majoritário estatal através do Banco Nacional do Desenvolvimento, e a Petroquisa, Petrobras Química S.A. O historiador Edilberto Ticianelli resume essa trama no artigo A Descoberta de Salgema em Alagoas Foi por Acaso, publicado em 2015 no blog História de Alagoas. Quem tentou se levantar contra foi perseguido e silenciado. O professor Geraldo Marques, biólogo que ocupou o primeiro cargo de secretário de controle de poluição ambiental na década de 1980, foi uma dessas vozes a protestar contra o local em que a empresa foi instalada. Ele pediu demissão do cargo e narrou em várias entrevistas que, por conta de seu posicionamento, ele não teve mais condições de desenvolver suas atividades profissionais em Alagoas e por isso foi morar na Bahia. Ainda sob a ditadura, foram realizadas mobilizações coordenadas pelo Movimento pela Vida e por entidades estudantis a partir de 1983. Em 1985, os estudantes de jornalismo Érico Abreu e Mário Lima realizaram uma reportagem que foi uma das poucas citações sobre as cavernas subterrâneas para a extração de salgema em região habitada, trazendo riscos de afundamento nos bairros. Durante a década de 1990, a atenção da sociedade foi desviada para o risco de vazamento de cloro. Foi instalada uma reserva ambiental chamada de Cinturão Verde, que servia como uma indicação de que o ar não estava contaminado nos arredores da indústria. A Braskem, buscando construir uma imagem positiva na sociedade, desenvolveu um programa de doações e patrocínios de ações educativas e ambientais, além de um tradicional prêmio de jornalismo. Também financiou diretamente campanhas eleitorais de vários partidos, inclusive PT e PCdoB. A denúncia foi feita pela agência Tatu em reportagem publicada em dezembro de 2023. Consultando dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os jornalistas indicaram que entre 2004 e 2014, a petroquímica doou quase 3 milhões de reais a uma lista eclética de políticos alagoanos. Dessa forma, a Braskem foi silenciando sucessivas gestões públicas e criando uma imagem de empresa necessária ao desenvolvimento local, num dos estados menores e mais pobres do Brasil, que é Alagoas. Sendo assim, a saída estratégica para o momento é a estatização da empresa por parte da Petrobras, que atualmente detém 38% de suas ações, assegurando ao país soberania nos setores estratégicos de mineração e petroquímica e colocando em primeiro lugar a vida das pessoas e da natureza. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais.
Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.